A gente está acompanhando aí, né, nos últimos dias, as tentativas do presidente Donald Trump na construção do muro, de conseguir o financiamento, né? Ele está tendo resistência, né, tá tendo uma resistência da oposição, né? E o Congresso não aceitou, né? E aí o que ele achou de alternativa foi declarar emergência, estado de emergência, né? E aí ele está sendo processado por 16 estados, né, como uma conduta inconstitucional. Eu queria ouvir do senhor o que essa construção desse muro representa para a política internacional. Eu vejo essa política norte-americana também lamentável, como eu dizia, sobre o posicionamento brasileiro, principalmente nos Estados Unidos. As pessoas que entram nos Estados Unidos, que têm entrado nos Estados Unidos ao longo da história, contribuíram para a construção daquela sociedade e pouco desorganizaram a economia americana, pouco foram nocivos para o Estado norte-americano. Eu vejo o presidente Trump como tendo assumido uma promessa de campanha e que ele a todo custo se vê na obrigação de realizar. E para isso, mesmo que não se valha de dados reais, de dados verdadeiros, né? E por isso essa tentativa a todo custo. O Congresso americano percebeu que não havia justificativa para esse tipo de ação. Inclusive porque especialistas da área de imigração e de segurança são unânimes em apontar que é pouco efetivo construir um muro naquela fronteira. De qualquer das formas, querendo cumprir uma promessa de campanha e, por outro lado, satisfazer as pessoas que o apoiaram durante essa caminhada, ele encontra dentro do que as possibilidades da legalidade americana alternativas. E a declaração do estado de emergência, ela está prevista na legislação americana. Entretanto, para situações muito mais específicas, muito mais concretas, em que esta especificamente não se enquadra. Daí a reação da sociedade, daí a reação dos estados americanos, quase 2 dezenas, indo à Corte Suprema. Aliás, ele já previa isso. No discurso que ele faz para declarar o estado de emergência, ele mesmo disse que seria processado e eventualmente teria problemas lá na frente, mas faria a todo custo. Ora, vai fazer a favor de quem, se parte dessa sociedade, talvez parte maior dessa sociedade, não concorda? Dá a impressão que é uma espécie de teimosia na tentativa de cumprir uma promessa de campanha e que força situações para justificar que são realmente absurdas. Do ponto de vista econômico, não há nenhuma explicação de um efeito tão negativo que pode acontecer na sociedade americana por causa dos migrantes, dessa onda latina de migração. Do ponto de vista humanitário, é lamentável também que você tenha o maior país do mundo com uma estrutura política e econômica que tem e não possa absorver uma ínfima parcela da população e que sempre o fez e que ajudou na construção daquele próprio território. Então, acho que é lamentável de toda maneira. Que outras resistências os posicionamentos do Trump estão encontrando? Não, nós falamos dessa legal, mas ele já enfrentou, dentro do Congresso, a recusa na construção do orçamento, né? O orçamento que previa muito mais do que foi autorizado, 800 milhões pelo Legislativo, é um claro recado de que é uma providência que o Executivo quer, mas que a sociedade americana, representada pelo seu parlamento, não concorda com ela. Então, eu acho que ele vai ter um embate jurídico, ele vai ter um embate de toda a natureza no Congresso e provavelmente com desdobramentos que não são tão difíceis de prever, com algumas outras negociações e derrotas em outro sentido, uma popularidade que tende eventualmente a decair caso isso não se concretize. Então, acho que várias frentes aí ele vai encontrar resistências. A gente está vendo na América Latina, né, uma ida mais para a extrema-direita, né? Exemplo disso, o Brasil, né? E aí eu queria ouvir um pouco sobre como a política do Trump, os posicionamentos do Trump influenciam na política da América Latina e no Brasil. Sem dúvida, nós estamos tratando com
país de maior influência no mundo, que é os Estados Unidos da América, e que repercutem todos os movimentos políticos que acontecem nos Estados Unidos, na América Latina e em outros lugares do mundo, no Brasil mais, né? E, como você disse, temos uma onda de chegada de direita ou de conservadorismo. Eu tenho muita dificuldade a classificar o nosso governo no Brasil, o governo do presidente Bolsonaro, de extrema-direita. Eu acho que é muito difícil porque a extrema-direita tem alguma racionalidade. Nós ainda não temos essa racionalidade do nosso governo a ponto de associá-lo necessariamente a uma ideologia de direita, né? De qualquer das formas, há uma espécie de conservadorismo e no Brasil ele tem uma razão muito clara, uma razão de contestação em relação aos governos imediatamente anteriores ao do presidente Bolsonaro. Não necessariamente uma construção ideológica que veio emergindo ao longo do tempo, que se justificava para alguma outra coisa, a não ser o posicionamento ideológico contrário aos governos que antecederam o presidente Bolsonaro. Essa onda de conservadorismo, ela tem uma percepção sobre o mundo e sobre a migração especialmente, que ela vai se reproduzindo à medida que os governos de direita ou governos mais conservadores cheguem ao poder. Qual é essa visão? Obviamente o conservadorismo ele tende a se proteger em suas próprias fronteiras ou a valorizar os elementos da sua fronteira, esquecendo todo o elemento histórico em razão das conquistas obtidas e já consolidadas. A Europa, por exemplo, o conservadorismo em relação à migração se vale do status europeu construído, da riqueza europeia construída, das instituições europeias construídas existentes hoje, mas ignora absolutamente que elas foram construídas a partir também de imigrantes no passado, né? Esse elemento dinâmico ele se perde com o conservadorismo e se encontram justificativas do tipo concurso ao emprego, concurso às aposentadorias, concurso ao sistema de saúde, no sentido de que haveria uma afluência maior com os migrantes, e se esquece que no passado tudo isso é construído também com a participação desses mesmos imigrantes que hoje se desnegam o direito de ir para esses países. Então, acho que é uma onda do conservadorismo que tende a justificar posicionamentos à medida que vai surgindo aí pelo mundo. Tomara que seja uma onda, que em algum momento a gente reflita sobre ela, sobre essa onda, e perceba que um pensamento liberal, um pensamento de direita, ele não necessariamente precisa ser desumano, não necessariamente precisa ser atabalhoado, não necessariamente precisa ignorar o convívio das nações no sistema internacional e alguns princípios do convívio da humanidade, né?